Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Merlini, sou advogado especialista em Direito do Trabalho e sou sócio do escritório Corrade Merlini Sociedade de Advogados. Estamos gravando uma série de vídeos para falarmos dos impactos jurídicos decorrentes das medidas provisórias 927 de 2020 e 936 de 2020. Nos vídeos passados, falamos basicamente dos impactos e das possibilidades trazidas pela medida provisória 927 de 2020. Nesse vídeo, falaremos da medida provisória 936 de 2020, que trouxe basicamente três novidades. Primeiro, criou o chamado benefício emergencial de preservação de emprego e renda. O segundo, ela criou a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho pelo período de até 60 dias. E também, em terceiro lugar, ela criou a possibilidade de redução de jornada de trabalho com redução proporcional de salários. Então, vamos falar primeiro do benefício emergencial. O benefício emergencial foi criado pelo governo federal por meio da medida provisória 936 de 2020 e foi feito para auxiliar, para complementar a renda das pessoas que tiverem o contrato de trabalho suspenso ou então que tiverem a jornada reduzida, com a redução proporcional dos salários. Então, esses valores eles serão baseados nos valores do seguro-desemprego. Não é uma antecipação do seguro-desemprego. É apenas o seguro-desemprego sendo utilizado como uma base de cálculo desses valores. Tá? Ou seja, a pessoa que receber esse benefício emergencial agora e daqui a algum tempo for dispensada, ela vai receber normalmente o valor do seguro-desemprego. Tá? Para alguns empregados não é devido esse benefício. Por exemplo, para aquele empregado que esteja ocupando um cargo público. Pode ser que o empregado trabalhe na empresa num período e no outro ele exerça um cargo público, etc. Ele não terá direito. Também não terá direito aquele empregado que esteja recebendo um auxílio de prestação continuada do INSS. Também não terá direito aquele empregado que esteja recebendo bolsa de qualificação ou que esteja recebendo seguro-desemprego. Por quê? A ideia da medida provisória 936 de 2020 foi transferir renda para aquelas pessoas que não teriam possibilidade de obter de outra forma. E nos casos citados agora, essas pessoas possuem rendas de outros locais. Então, a medida provisória privilegia aqueles que não têm outros locais de obtenção de renda. Muita gente pergunta para nós, doutor, mas eu trabalho em 2 empregos. Eu trabalho naquela jornada 12 por 36. Eu trabalho em um dia em um emprego e no outro dia eu trabalho em outro emprego. Como que fica isso? Nesse caso, a pessoa vai receber 2 benefícios. Ela vai receber um para cada emprego. Eles são somados. A única exceção relacionada à pessoa que possui mais de um vínculo seria relacionado ao empregado intermitente. Em relação ao intermitente, não importa o número de vínculos que ele tenha, pois, segundo a medida provisória 936, ele vai receber 3 parcelas fixas de R$ 600. Então, para o intermitente, não vai se contar o número total de vínculos. Também para o recebimento do benefício emergencial, não é necessário um cumprimento de período aquisitivo e nem de um número mínimo de contribuições e nem de um número mínimo de tempo de trabalho. A pessoa vai receber normalmente, independente de qualquer requisito. Vamos falar agora um pouquinho sobre a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho, o que é? O empregado não trabalha e naquele período ele não recebe, tá? A medida provisória trouxe essa possibilidade e como que ficou isso? Bom, as empresas podem suspender os contratos de trabalho dos empregados por até 60 dias.
Tá? E nesse período? Nesse período, quem vai pagar os valores devidos será o governo federal, que vai pagar o valor equivalente ao seguro-desemprego para essas pessoas. Tá? Isso deve ser avisado quando a empresa suspende o contrato de trabalho, ela precisa avisar o Ministério da Economia e avisar o sindicato de classe. Então, a partir de então, o governo federal, por esses 60 dias, ele vai arcar com o pagamento dos valores a essas pessoas que tiveram os contratos suspensos. Também, a medida provisória trouxe a possibilidade de redução de jornada e de redução proporcional dos salários. Para a redução de jornada com redução proporcional dos salários, a medida provisória diz que pode ser por até 90 dias. Então, pode ser reduzido nos percentuais de 25%, 50% e 70%. Aí como que fica a participação do governo nisso? Bom, se o contrato, a jornada de trabalho e os salários forem reduzidos em 25%, significa que o governo vai pagar o equivalente a 75% que seria equivalente ao seguro-desemprego. Se a empresa reduzir em 50%, o governo federal vai pagar o equivalente a 50% do seguro-desemprego. E se a empresa reduzir 70%, o governo federal vai pagar o equivalente a 70% do seguro-desemprego. Mas algumas formalidades devem ser observadas. Primeiro, pode ser feito por acordo individual ou precisa de acordo coletivo? Bom, a medida provisória trouxe que, para aqueles empregados que recebem salário igual ou inferior a R$ 3.135, pode ser feito por acordo individual. Tá? Acima desse valor e até o limite de R$ 12.202, precisa ser feito por acordo coletivo. E acima de R$ 12.202,12 pode ser feito novamente por acordo individual. Por que 12 mil? Porque a CLT já previa isso em relação aos altos empregados e que também possuíam um diploma universitário. Então, para fazer acordo individual, é até R$ 3.135. Outra coisa, a empresa, da data em que fizer o acordo de redução ou de suspensão, ela precisa comunicar ao Ministério da Economia e precisa comunicar o sindicato dos trabalhadores no prazo de 10 dias. Por que isso? Porque isso vai influenciar na legalidade dessa medida e também no prazo de pagamento dos valores aos empregados. Se a empresa respeitar esses 10 dias, avisar em 10 dias o Ministério da Economia, o primeiro benefício a ser pago ao trabalhador vai ser no prazo de 30 dias a contar da assinatura do contrato. Ao passo que se a empresa perder esse prazo de 10 dias, o Ministério vai pagar no prazo de 30 dias a contar da data do aviso. Né? E ressaltando que por esse período de atraso, a empresa continuará responsável pelos encargos e salários e tudo mais. Então é muito importante seguir esse prazo. Outro ponto muito importante é que na suspensão dos contratos de trabalho, a empresa pode oferecer, e na redução também, a empresa pode oferecer uma contribuição voluntária aos empregados, pagar um valor complementar. Esse valor complementar ele é considerado como indenizatório, ou seja, sobre ele não vai incidir INSS, Fundo de Garantia, reflexo em outras verbas, não vai ter que recolher imposto de renda e nem nada disso. Tá? Só um detalhe que eu não falei, para a suspensão do contrato de trabalho, aquelas empresas que faturaram em 2019 até 4,8 milhões de reais, elas podem suspender sem pagar nenhum valor. O valor será todo arcado pelo governo federal.
Agora, para aquelas empresas que faturaram acima de 4,8 milhões de reais, essas empresas continuam obrigadas, mesmo na suspensão, a ainda pagarem 30% dos valores dos salários, e o restante será complementado pelo governo federal por meio do pagamento de 70% do valor do seguro-desemprego. Pessoal, eu sei que as dúvidas são muitas, espero aqui ter conseguido resumir esses principais pontos, mas eu acredito que dessa forma, utilizando essa medida provisória, as medidas trazidas pela MP, serão poupados muitos empregos e também empresas. Ressaltando só o último ponto, que recentemente tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, um partido político ingressou no Supremo Tribunal Federal pedindo a inconstitucionalidade de alguns pontos da medida provisória 936. E o ministro relator, o ministro Ricardo Lewandowski, concedeu parcialmente a liminar, simplesmente para o seguinte, no seguinte ponto, dizendo ser obrigatória, depois de ser assinado esse acordo individual de redução de jornada de trabalho ou então de suspensão, que seja comunicado o sindicato de classe, o sindicato dos empregados, no prazo de 10 dias. E que o sindicato ele teria um prazo para manifestar interesse em iniciar um acordo coletivo, uma negociação coletiva. Se o sindicato não se manifestar no prazo legal, então vai considerar como válido o acordo individual entabulado entre as partes. Se ele se manifestar no prazo legal, então a empresa de um lado e o sindicato do outro vão poder iniciar um acordo coletivo para a fixação dessas regras. Detalhe é que, se houver um acordo coletivo entre a empresa e o sindicato, esse vai prevalecer e vai ditar as regras daí por diante. Agora, se não se chegar a uma conclusão, se não se chegar a um acordo nesse sentido, prevalecerão, em nossa opinião, os contratos individuais, porque, por se tratar de um acordo, ele não vincula, não é necessário que as partes efetivamente cheguem a um acordo, é uma tentativa de negociação. Pessoal, esperamos ter ajudado. Um abraço a todos.